eu resumiria com alguns passos. Vamos pensar numa escada, alguns degraus. O primeiro é o produtor entender que cada lavoura tem um potencial produtivo e que hoje nós temos ferramentas para fazer diagnóstico, ou seja, saber qual que é o nosso teto produtivo. Segundo é diagnóstico. Não acreditem em milagres, não acreditem em receita de bolo, não acreditem em opiniões. Façam um diagnóstico da lavoura de vocês. Com base no diagnóstico, façam o investimento. Para mim, são esses os 3 degraus que nós precisamos caminhar de forma sólida, pensando em ficar com aquela última linha no azul, porque o que importa para o produtor é ganhar dinheiro. Então, a grande mensagem que fica é colher mais, investindo certo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Rumo ao 100 Agro Podcast, o nosso podcast para falar sobre as altas produtividades e, mais do que isso, o caminho a ser percorrido para chegar nos tão sonhados 100 sacos. E esse caminho, né, Alencar, acaba sendo muito importante, né? Nele traz muitos significados para o produtor evoluir, né? Não só os 100 sacos como um número, uma meta absoluta, mas como caminho a ser percorrido. E o Rumo ao 100 vem trazer isso, trazer grandes especialistas do nosso país para falar sobre assuntos importantes, renomados e de impacto justamente na busca da alta produtividade, mas de impacto especialmente para o produtor rural, que é quem precisa muito do nosso apoio todo dia. Eu sou Felipe Unho, sou pesquisador, consultor e trabalhamos diretamente na nossa área de pesquisa, nas nossas áreas de consultoria, com esse caminho de buscar as melhores produtividades. E hoje a gente vai falar um tema extremamente importante e eu comentava que estava muito ansioso por esse podcast. O professor Alencar tem aí um volume de dados, uma equipe fantástica e deu certo a agenda, né, professor? E aí a gente está conseguindo gravar aí e está trazendo esse podcast incrível, um presente aí para os produtores na boca da safra aí, né? Então, professor, prazer, uma satisfação ter você aqui. Se apresente para os nossos ouvintes que, porventura, não te conhecem, a equipe Field Crops, enfim, todo o trabalho fantástico aí que vocês desenvolvem. Espetacular, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade. O meu nome é Alencar Zanon. Eu sou produtor rural, plantamos soja no município de Júlio de Castilhos. Se pensar no mapa do Rio Grande do Sul e colocar o dedo bem no centro, é aí a nossa lavoura. E além disso também sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, onde nós coordenamos uma equipe de trabalho focada em entender quais são os problemas das lavouras de soja, milho, trigo, arroz, com o olhar de sistema de produção e buscando focar a nossa pesquisa para ajudar na solução desses problemas. Fantástico, professor, um trabalho incrível que vocês vêm fazendo e hoje o nosso tema, né, em específico, que é o Yield Gap, né, são as lacunas de produtividade, a gente gira um pouco a chave porque a gente traz aqui como sempre a gente pode aumentar a produtividade. E hoje a gente vai fazer esse exercício porque o produtor quer muito buscar, eu quero colher mais, né? Eu boto mais adubo? Como é que eu manejo a água? Como é que eu escolho a cultivar correta? Qual é o sistema de produção, planta de cobertura, enfim, que eu vou trabalhar nesse meu sistema produtivo? Então esses são alguns aspectos que a gente olha para o ganho, né? Mas o que está nos limitando hoje é o assunto do nosso podcast, muita informação de qualidade vem aí, para a gente entender também aonde nós estamos perdendo. E acaba sendo muito importante, né, professor, os dados que vocês têm e geram um impacto muito grande. Eu sei que até gostaria que você explicasse, né, para os nossos ouvintes, primeiramente, o que é o Yield Gap, né? E não só o que é, mas como vocês têm trabalhado de forma multidisciplinar e não só a nível da UFSM, mas também a nível, digo, mundial, né? Vocês têm várias parcerias que usam a mesma metodologia. Então, o que é o Yield Gap de uma forma prática, assim, Alencar, para o produtor entender e como ele pode aplicar isso, né? Show de bola, Felipe. Para nós calcular o Yield Gap, nós precisamos saber qual que é o potencial de produtividade da lavoura. Então, o potencial de produtividade é o máximo que um produtor pode colher com base no solo que ele tem, na cultivar que ele escolheu e no clima que tem ao longo da safra. Então, isso é o potencial. E é realmente o potencial, que o Felipe pode colher em Espumoso, que o Alencar pode colher em Nova Palma, em Júlio de Castilhos, é o que um produtor pode colher em Passo Fundo, é o que o produtor pode colher em Sinop, no Mato Grosso, ou em North Platte, em Nebraska, nos Estados Unidos, ou em Wuhan, na província de Hubei, na China. Então, potencial é
o máximo que um produtor pode colher, independente da cultura. Quando nós entendemos o potencial e diminuímos da produtividade média, que é aquilo que a gente colhe, a gente tem o conceito de yield gap, ou seja, lacuna de produtividade do português. O mais simples ainda é a perda que a gente tem por manejo. Aí tem os pontos muito importantes, Felipe, que é as ferramentas que a gente utiliza para estimar o potencial produtivo. A mais robusta que existe no mundo hoje são modelos baseados em processos. E é essa ferramenta que nós da equipe Field Crops utilizamos. E não é só nós que utilizamos ela no Brasil, mas sim é a principal ferramenta utilizada em todo o mundo. E é a mesma metodologia que nós utilizamos para estimar hoje o potencial de produtividade de lavouras em 15 estados do Brasil, 3 departamentos do Paraguai, é utilizado em outros 74 países ao redor do mundo. Então isso é bem importante. O potencial não é o máximo que a gente colhe numa área específica de uma lavoura em um ano, ou não é o máximo que a gente colhe num experimento dentro de uma estação experimental, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Maria. O potencial é o real valor que um produtor na lavoura dele, com as características do solo dele, da cultivar dele e com o clima que ele teve na lavoura dele, pode colher. E aí, cada lavoura, cada produtor vai ter o seu potencial produtivo, porque o solo muda, a cultivar pode mudar, mas o clima com certeza muda. Então, quando a gente pega o máximo que cada lavoura pode produzir e aquilo que ela está colhendo, e nós subtrairmos o potencial menos a produtividade média, nós temos o que a gente chama de yield gap, ou perda por manejo. Alencar, eu acho importante a gente talvez trazer alguns números, né, para o produtor. Qual é o yield gap que nós temos hoje nas nossas lavouras? Daqui a pouco podemos focar em soja, né? Mas qual é o yield gap assim, que nós temos daqui a pouco aqui no Rio Grande do Sul? A gente vem no nosso Rio Grande amado aí castigado, né? Eu acho que talvez nos últimos tempos a grande lacuna de produtividade foi clima, né? Manejo de água, enfim. Mas qual é o potencial que mesmo com esse clima adverso a gente teve nas lavouras e o que nós poderíamos ter colhido e o que nós colhemos? Qual é essa lacuna? Talvez aqui para o Rio Grande do Sul e também para o Brasil, né, Alencar? Porque a gente com certeza tem diferentes potenciais, né? Diferentes lacunas aí. Muito boa pergunta, Felipe. Isso é fundamental nós, como produtores, como consultores, professores, entendermos. O potencial produtivo, primeiro ele vai variar de lavoura para lavoura e de ano para ano. Então, esse é um ponto bem importante. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Eu vou falar, Felipe, de lavoura de sequeiro. Se caso tu quiser que eu comente também lavoura irrigada, fique bem à vontade. Mas vou abordar lavoura essencial de produtividade de sequeiro, isso é bem importante, de sequeiro no Rio Grande do Sul, solado por grandes secas. Então é importante a gente entender o que está acontecendo. Se nós olhar, eu vou pegar 3 exemplos. Vou pegar São Gabriel, metade sul do Rio Grande do Sul, vou pegar Passo Fundo, metade norte, e vou pegar Vacaria, aí já na parte mais alta do Rio Grande do Sul. O potencial de produtividade da metade sul do Rio Grande do Sul, na média de 20 anos, por que um período tão grande? Porque o clima varia muito. Então, a gente como produtor, muitas vezes a gente só olha o ano anterior. A gente é meio tendencioso a isso, ou na verdade age com a emoção. A gente sempre tem que olhar um período maior de tempo. Então, isso nós estamos fazendo esse trabalho no Brasil, e o que a gente verifica? E aí são números impressionantes, mas essa é a vida real. O potencial de produtividade da metade sul do Rio Grande do Sul, e quando eu digo metade sul, é de São Borja vindo em direção a Santa Maria, indo até Porto Alegre para baixo. A região 101, a região sogícola 101. O potencial de produtividade é de 50 sacas por hectare. Esse é o nosso potencial. 50 sacas por hectare. Quando a gente sobe de Júlio de Castilhos, sentido Erechim, do Missões, nós temos um potencial médio ao longo dos últimos 20 anos de 83 sacas. 83 sacas por hectare. E quando a gente já vai sentido Vacaria, aí é onde chove melhor, pegando os solos profundos dessa região. Não é todos os solos profundos dessa região, com uma temperatura menor. O potencial de produtividade dos últimos 20 anos foi de 100 sacas por hectare. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos uma diferença muito grande, variando de região para região. Então, esses são os potenciais produtivos que a gente tem. E é importante nós entendermos isso. Quando a gente vai para o Cerrado brasileiro, e aí eu falo de Mato Grosso, na maior parte do Mato Grosso, o potencial produtivo é de 100 sacas. Se eu pego só o Vale do Araguaia, que é a região mais quente, já na divisa com o Goiás, com o Tocantins, o potencial vai cair para sacas por hectare.
Então, esses são os valores de potenciais. E olhem que interessante que eu disse para vocês. Rio Grande do Sul, metade sul, 50. Quando eu vou de Marau, sentido Missões, 83. Quando eu vou de Marau, sentido Vacaria, 100 sacos. Esses são os potenciais de produtividade. Então, aí nós começamos a entender duas perdas que ocorrem no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, que é perda por água e perda por manejo. Então, na média de 20 anos no Rio Grande do Sul, e agora eu vou falar de Santa Maria para baixo, nós estamos perdendo aí 50, 60 sacas de soja por hectare por falta d'água. 50 a 60 sacas por hectare por falta d'água, ou seja, é um valor expressivo. Quando eu vou, Felipe, de Júlio de Castilhos, de Erechim de novo, olhando Missões, as minhas perdas vão de 25 a 33 sacas de soja por hectare por deficiência hídrica. E quando eu olho já Vacaria, as perdas por água são menores, variam aí de 8 a 16 sacas por hectare. Então a minha perda ela é bem menor por deficiência hídrica. Aí, quando eu olho o manejo, o que acontece? Na metade sul, o maior problema é a água. Então as perdas por manejo elas são bem pequenas. Então na faixa de 0 a 8 sacas por hectare na média dos últimos 20 anos. Aí quando eu já vou para Passo Fundo, aí a minha perda por manejo ela passa a ser significativa. Está na casa aí dos 25 sacas por hectare. E quando eu vou sentido Vacaria, as perdas são maiores, já vão próximo de 40 sacas de soja por hectare. Então isso é uma radiografia do yield gap da lavoura de soja. Mas o que é importante são os números. Os números, Felipe, eles realmente são muito importantes. Aí, talvez alguns que estão nos escutando agora estão pensando, professor, mas na metade sul só 50 potencial, só 50. Por exemplo, eu estive conversando com um produtor de soja de Cachoeiro do Sul. Cachoeiro do Sul é um dos municípios que tem a maior área de soja hoje no Rio Grande do Sul. Ele me disse o seguinte, eu conversei com ele fazem poucos dias, e ele me disse, Felipe, que nos últimos 23 anos, vamos botar a fio, não vamos tirar nem o melhor, nem o pior, vamos contar os 23 anos que se passaram em Cachoeiro do Sul, onde ele produz soja. Uma área expressiva, mais de 1.000 hectares. Ele me falou, Felipe, que a produtividade média dele é de 38 sacas por hectare. 30. Eu disse para ele, olha, o senhor está bem, porque se o potencial é 50 e o senhor está colhendo 38 vezes 2 dá 76% de eficiência, ou seja, o senhor colheu 76% do que o senhor poderia ter colhido. E o que é importante nós entendermos é que 8 sacas por hectare em Cachoeira do Sul representa 76% de eficiência. Se nós for para Passo Fundo e pegar esses mesmos 38 sacas, a gente tem que fazer a seguinte conta: 38 dividido por 83, que é o potencial médio de 20 anos de Passo Fundo. Aí eu calculo a eficiência. Então, quem está colhendo 38 de 83 está com uma eficiência de 46%. Essa é a eficiência. Então, 38 em Cachoeira do Sul é bom, 38 em Passo Fundo é que muitas vezes a gente se engana fazendo comparações com produtores de outras regiões ou até mesmo de outros estados. Não é uma comparação justa, porque o potencial produtivo ele varia. E o potencial, algumas coisas do produtor podem interferir, mas no fator mais importante de todos, que é o clima, o produtor não interfere. Então, é importantíssimo nós entender isso para poder definir os investimentos. O valor de potencial de produtividade é a bússola, é o que deve nos orientar para fazer investimento. E exemplos práticos, né, Felipe? No final disso, o produtor também, e viva a lavoura de soja, fazem muitos e muitos anos. O que eu vi? Quando a soja estava 200 pila, o produtor da metade norte do Rio Grande do Sul se emocionando e descendo para a metade sul. O que ele pensou? Eu vou fazer o mesmo investimento que eu faço na metade norte. E resultado é a quantidade de RJ que nós temos hoje. Porque o produtor não tinha claro que o potencial da metade sul era muito, muito menor. E aí é uma falha nossa, produtor, eu me coloco dentro disso. Muitas vezes a gente só olha o ano anterior. E se o ano anterior foi bom, a gente assume. E aí quando o preço da soja está bom, a gente se emociona. E aí faz alguns investimentos que não poderíamos. Então, nos últimos anos, as nossas safras foram muito ruins, muito ruins. E infelizmente nós temos hoje, na minha opinião, eu não faço análise econômica, mas na minha opinião, com quase 40 anos, Felipe, nós temos a maior crise da agricultura gaúcha. Eu concordo, Alencar, nós estamos vivendo um momento mais desafiador, né? Essa sequência que o clima nos impôs, sequências muito grandes, né? Mas eu imagino agora o produtor está nos ouvindo e está pensando duas coisas. Qual que é o número, né? Enfim, bom, o que
do Rio Grande do Sul hoje está deixando de produzir, né? Esse é um primeiro ponto. E talvez o segundo ponto que o produtor está pensando é como que eu posso, daqui um pouco, estar pensando em conhecer um pouco melhor esse meu potencial. Porque aí que está o grande segredo, né, Alencar? E eu acho, por isso que eu admiro tanto o trabalho de vocês, e a gente, durante muito tempo, tenta fazer alguma coisa por aqui também. Houve um tempo em que a gente criou o conceito dentro da nossa pesquisa e nos treinamentos que nós fazíamos do cadê o meu soja, né? Ou seja, fatores de perda de produtividade que a gente tinha, né? E como que a gente podia organizar. Então, quando a gente vem com esse cenário de lacunas do yield gap e potencial máximo, é um fator importante para o produtor, né? Bom, eu vou adubar, né? Eu vou investir, eu vou fazer algo para o potencial que eu realmente tenho. Então, acho que essa é uma parte importante. Como que ele pode, talvez, na prática, determinar isso ou pensar como que pode, talvez, ajudar o produtor de alguma forma nesse sentido? Se nós formos para número, vamos arredondar aqui, o que está ficando na mesa por perda por manejo? Se nós pegar metade sul do Rio Grande do Sul, 2 milhões de hectares, então vamos botar aqui 2 milhões de hectares vezes 8 sacas. Então, na metade sul do Rio Grande, fica na mesa hoje 16 milhões de sacas por manejo. Esse é o número. Se nós for para a metade norte e colocar 4 milhões de hectares, vezes, vamos botar uma perda aí de 25 sacos por manejo, nós temos na mesa hoje 100 milhões de sacas de soja perdidas por manejo, na média dos últimos 5 anos. Esse seria o número que nós íamos perdendo por manejo. Dito isso, e trazendo números, o que dá para fazer? Primeiro, é nós entender o potencial da nossa região. Os valores que eu falei aqui, e que estão, por exemplo, nos nossos livros de ecofisiologia da soja, são valores gerais. Na média de 20 anos, esses são os valores. O que nós estamos fazendo, Felipe, para conseguir dar um valor mais aproximado para os produtores? Nós temos um trabalho chamado Soybean Money Maker, fazendo dinheiro com soja. E esse trabalho, Felipe, nós vamos para cada lavoura, de forma específica, e o que a gente faz lá? Fizemos uma trincheira para fazer uma caracterização de solo, ver química, física, acompanha toda a carruagem, ou seja, o ciclo de desenvolvimento da lavoura, e a gente vai pedindo informação para o consultor, nosso parceiro, para o produtor, nosso parceiro, para a gente conseguir entender como é que foi o manejo e principalmente o clima que teve naquele ano específico. Isso nós fizemos muito no ano passado. E aí, chegamos no final da safra, nós com dado de solo, com dado de cultivar e com dado de clima, a gente consegue estimar por talhão o potencial de produtividade das lavouras. Então a gente tem feito isso dessa forma. Pensando no produtor, ele tem ou um olhar geral, e isso estão nos nossos livros de ecofisiologia de soja, o produtor tem acesso a essa informação, e que pode ser um guia, e de uma forma sítio específica, ou talhão específico, aí realmente o produtor precisa fazer essas estimativas para a área dele. Então hoje nós trabalhamos com esse foco, temos muitos produtores, muitas consultorias em todo o Brasil, aonde a gente está fazendo essas determinações. Bacana, então fica aí um olhar importante para o produtor estar buscando essa informação, né, Alencar? Bom, olhamos que a causa, né, de manejo hoje é onde a gente pode agir. Então, dentro do manejo, Alencar, quais são os fatores principais que vocês já, com toda a experiência que vocês têm, trazem uma clareza do yield gap? Ou seja, eu estou perdendo aqui, esse aqui normalmente é comum. Os dados de lavoura que nós viemos coletando permitem fazer essa radiografia. Então, desde que eu voltei em 2015, a gente começou, Felipe, a trabalhar com dado de lavoura. Então, hoje o nosso foco 100% é dado de lavoura. Maravilha. Aí, o que nós vimos ao longo de todos esses anos? Nós fizemos diagnóstico. Então tá, é que nem no médico. Quando a gente vai no médico, o que ele faz? Ele pede exame. Então, quando a gente vai na lavoura, faz o diagnóstico, a gente tá fazendo o exame, e depois ele nos entrega o resultado. Olha, tem que comer menos de noite e fazer mais atividade física. Isso vai ajudar a achar o problema de hipertensão. Nós é a mesma coisa, nós elencamos todos os fatores de manejo, que causam perda de produtividade, e nós vimos, Felipe, que os 3 principais fatores, aí pensando em Rio Grande do Sul, são, primeiro, a interação época de semeadura e cultivar. O produtor ter clareza qual é o momento que ele deve estar semeando a lavoura dele e pensando assim, qual que é o período crítico? O período crítico é de R3 a R6, ou seja, do canivete até o final do enchimento de grão. Eu tenho que colocar esse período no momento do ano que eu tenho menor estresse, seja ele deficiência hídrica, seja ele estresse térmico. Então,
Como o produtor faz isso? Escolhendo época e cultivar para a sua região. Então, esse é o primeiro fator que mais causa perda de produtividade nas lavouras de soja no Rio Grande do Sul. Se nós formos, Felipe, para o segundo fator, aí é a nutrição. Então, toda a parte básica de correção de solo, principalmente pensando em diminuir a toxidez por alumínio e depois indo para nitrogênio, potássio, fósforo, enxofre, é o segundo fator que mais causa perda de produtividade. E o terceiro é fungicida, ou melhor, manejo de doenças, porque as doenças vão atacar ou as plantas diretamente, perdendo planta, ou vão atacar as folhas, com danos muito fortes de forma direta. Então, atacar a folha de soja é perder painel, e é onde que as plantas captam a luz e transformam em grão. Então, se as folhas estiverem atacadas, por exemplo, por ferrugem, elas não vão estar interceptando luz e formando grão. Nesse sentido, nós verificamos que esses são os 3 fatores que mais causam perda de produtividade na lavoura. Nessa ordem. A gente tem um trabalho longo também, Alencar, com cultivares, posicionamento de cultivares e épocas de semeadura. No nosso campo experimental, a gente trabalha com tudo que for manejo, né? Então, fungicida também, sistemas de produção, nutrição, enfim. Então, todo esse cenário nos leva a olhar que sempre ao longo desses anos, e a gente está com 10 anos já de pesquisa de área experimental, o maior resultado que nós tivemos sempre foi o posicionamento de cultivares. Então, para ver como casa, né, com essa dor que o produtor tem mesmo e esses dados que vocês trazem a nível mais macro, né, para nós sempre foi o posicionamento de cultivares o melhor resultado que nós tivemos. E claro, dentro das épocas, né, mas os extremos do posicionamento eram ganhos muito expressivos. Então, realmente, traz muito esse cenário, né? E aí, baseado nisso, Alencar, eu acho que essa é uma principal escolha. Esse ponto de posicionar realmente os momentos mais adversos, vocês têm uma linha, né, para onde o produtor possa olhar? Por exemplo, se eu plantar muito cedo uma cultivar de GMR baixo, eu vou estar posicionando meu florescimento talvez início de dezembro, que daqui a um pouco é um momento mais crítico, né? Então, qual que é um raciocínio, assim, de uma forma prática que talvez o Soybean Moneymaker ou, enfim, toda a equipe de Field Crops tem no posicionamento de cultivares, Alencar? Qual que é um tio da meada, vamos dizer assim, para o produtor pensar nesse posicionamento? O produtor ele precisa entender bem o conceito de grupo de maturidade relativo. O que é isso? É a duração do ciclo desde que planta até a soja lourando. O termo técnico seria a maturidade fisiológica, na prática a soja lourando. Então, ele tem que conhecer quantos dias dura o ciclo. Maravilha. Aí ele tem que entender que quando ele planta em outubro, ele vai ter, vou dar um exemplo aqui, uma cultivar 6.0 plantada em Santa Maria. Vai durar 140 dias. Se nós plantar em novembro, ela vai durar 130 dias. Se nós plantar em dezembro, ela vai durar 120 dias. Então, à medida que atrasa a época de semeadura, encurta ciclo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o produtor precisa ter claro que o período que a soja é mais sensível à seca ou à alta temperatura, ou aos dois juntos, que aconteceu muito para nós no ano passado, vai desde que ela está com os primeiros canivetes, as primeiras vagenzinhas, até o final do enchimento de grão. Então, o que o produtor deve pensar? Eu tenho que sim ou sim colocar esse período, que é o mais importante de todos, aonde eu tenho menor risco climático. O que é risco climático? Basicamente seca. Então vamos lá. Se eu planto uma cultivar agora, no início de outubro, 6.0, aqui em Santa Maria, quando é que ela vai florescer, formar a vagem e encher grão? Dezembro, janeiro, fevereiro. Qual que é o comprimento do dia? Grande. Como é que é a temperatura? Alta. Como é que é a demanda evapotranspirativa? Ou seja, o quanto que o ambiente está requerendo água? Muito, muito, muito alto. Então, não é uma boa estratégia. Principalmente nos anos que nós temos previsão de seca, ou de laninha / ano neutro. Então, como é que a gente foge disso? Eu posso trabalhar com essa mesma cultivar numa semeadura mais tardia. Então eu vou botar ela lá no final de novembro, início de dezembro. O que eu faço? Eu estou encurtando o ciclo, porque eu sei que encurta, mas eu estou deslocando todo esse período crítico para onde? Fevereiro, março, abril. Consequentemente, o que acontece com o comprimento do dia? Menor. Menos radiação solar, menos picos de temperatura. Isso faz com que eu tenha uma redução de risco. Por quê? Porque a planta precisa de menos água por dia em fevereiro, março, abril. Então, essa é uma estratégia prática de o produtor conseguir reduzir o risco climático. Bom, se o produtor irriga ou está numa região onde chove sempre bem, aí
o pensamento é inverso. Eu tenho que colocar o período crítico aonde eu tenho mais luz, onde eu tenho mais radiação solar. Então eu tenho que colocar esse período que vai do canivete ao final do enchimento de grão, justamente aonde eu tenho mais radiação solar. Aonde acontece isso? Nos meses de dezembro e janeiro. Então, dependendo da situação onde a gente tiver, a gente vai adotar uma estratégia de manejo ou uma outra estratégia de manejo. Perfeito, professor. Eu acho que isso é muito importante, né? E muitas vezes o que a gente vê? O produtor, ele olha muito a cultivar da moda, né? Então, a cultivar da moda eu vou plantar na época que eu sempre planto, e esses conceitos da fenologia, especialmente, não estão sendo usados, né? Isso é muito importante. E, obviamente, que tem os grandes produtores que nos escutam, né? Muitas vezes não tem uma opção tão simples assim de você botar um pouco mais tarde. Precisa abrir janela, enfim, cumprir janelas de semeadura baseado na capacidade operacional, né? E esse talvez é um desafio, né? Que áreas maiores aí são impostas. Bom, Alencar, eu queria te perguntar muito, eu tô muito curioso, e eu acho que o nosso ouvinte também, porque a gente tem essa lacuna de água nos impactando muito forte. E como eu vejo que vocês aí têm um trabalho fantástico, então trincheira, né? E eu acho isso muito bacana, porque traz um raio-x, né? Como é que tá o nosso perfil, como é que tá o enraizamento, como que vocês conseguem determinar quem que está se dando bem mesmo na seca através desse volume de informações que vocês coletam. E aqui, pessoal, nós temos que entender que isso aqui é lavoura. São dados reais que o produtor está usando, que está acontecendo, né, no dia a dia. Não é parcelinha simulada, né, Alencar? Então, assim, ó, a gente tem que aproveitar essa informação. Essa é uma informação muito valiosa. Então, quando você amostra até um método de profundidade, enfim, né, a gente vai ver lá raízes mais profundas, menos, vai ver densidade, vai ver fertilidade, enfim. O que vocês observaram, assim, Alencar, do ponto de vista de como que está esse perfil de quem produziu bem, e esse bem eu quero dizer altas produtividades, ou bem mesmo na adversidade, e o que é comum para quem não está produzindo bem, talvez mesmo no ano bom, ou que essa lacuna através da água penaliza mais. Muito bom, Felipe. Agora mesmo na universidade, sexta-feira, aqui em Santa Maria, a gente está discutindo com 2 alunos. Na verdade, um pesquisador já está no pós-doutorado e outro aluno de mestrado, que a dissertação dele é isso. É estudar todos os dados de raízes que nós temos. Então nós fizemos trincheira ou buraco nas lavouras dos produtores, quando a soja está em R5. Por que a gente faz em R5? No enchimento de grão, porque aqui tem o máximo crescimento radicular. Então a gente quer ter até onde as raízes estão chegando. Aí as primeiras análises que nós fizemos foi diferenciar justamente isso. O que tem uma lavoura que colhe 100 sacas por hectare e o que tem uma lavoura que colhe 50 sacas por hectare. Então, nós observamos que lavoura de alta produtividade, as raízes estão explorando uma quantidade maior do perfil do solo. Basicamente, as raízes estão descendo mais e elas estão mais espraiadas. Isso permite capturar mais água e mais nutrientes. E um outro lado, quando a gente vai para as lavouras de 50 sacas por hectare, o que a gente observou? As raízes estão concentradas de 0 a 10 centímetros. 70% das raízes estão numa camada muito superficial. Na prática, o que significa isso? Se não tem boca, não tem para onde entrar água. E aí, consequentemente, nós temos 3 dias de seca, não precisa mais. Lá em janeiro, nós vamos ter planta murchando, planta virando folha. E que é isso? Raiz concentrada na superfície. Então, esse é a primeira grande diferença que a gente vê em lavoura de alta e baixa produtividade. Depois, nós separamos aquelas lavouras que têm perda por água. E aí a gente começou a fazer uma associação com a profundidade de raiz. E é impressionante, Felipe, realmente bate. Ou seja, aquelas lavouras que perdem mais por água são aquelas lavouras que têm menos raízes. É impressionante. Bom, então é um fato que a gente precisa buscar realmente uma formação de perfil, né? E dentro do ponto de vista nutricional, Alencar, o que tem limitado? O que tem de fato contribuído para que esse gap, né, de produtividade, falando em solo, alumínio, ou a dinâmica dos nutrientes no perfil tem influenciado, ou a compactação? O que é algo que, tanto nutrição ou densidade, mas aonde que está o ponto aí? A compactação realmente é um problema?
Ou comprimento de raiz, né? Alivia isso? O que vocês podem ver, assim, que hoje é um dos fatos, né? O comprimento de raiz tem aliviado, mas a compactação realmente é um problema, né? E do ponto de vista nutricional, porque aqui vai uma pergunta que talvez o nosso produtor, os consultores, os amigos que estão nos ouvindo, é algo que já pode começar a pensar em resolver na próxima safra, né? Bom, eu consigo trabalhar um pouco compactação, eu consigo trabalhar um pouco alguns nutrientes, não todos, obviamente, né? Correção de perfil de solo em termos de acidez e cálcio é um pouco mais complexo, né? Mas enfim, olhando para esse cenário, como que essa nutrição, a compactação tem influenciado muito esses números e essa dinâmica tanto de raiz quanto do próprio potencial? Perfeito, Felipe. O primeiro ponto e mais importante de todos, com base em diagnóstico de lavoura, é a questão de alumínio. Então, infelizmente, o fator que mais promove perda de produtividade em lavoura de soja hoje é pH baixo e alta concentração de alumínio. O número é o seguinte: nós avaliamos 594 lavouras ao longo dos últimos 10 anos. Cada ponto, ou seja, a cada 0,1 abaixo de 5,8, ou seja, de 5,8 para 5,7, de 5,7 para 5,6, pensando em pH do solo, amostragem de 0 a 20, nós estamos perdendo 155 quilos de soja por hectare, ou seja, 2,5 sacos. A cada 0,1, nós estamos perdendo 155 quilos de soja por hectare. Esse, eu acho que é uma das figuras mais utilizadas hoje por consultores em todo o Brasil. Nós mostramos isso. Dados de lavoura, muitas safras, muitas lavouras, e é realmente um dado alarmante. E aí nós vamos ver quantas lavouras estavam com pH do solo abaixo de 5,8. E o número foi 70%. 70% das lavouras estão com um diagnóstico muito sério de perda de produtividade por pH. Então, o maior responsável de todos é a questão da presença de alumínio, que impede o crescimento radicular e, consequentemente, faz com que as deficiências hídricas causem um impacto gigantesco na nossa lavoura. Depois vem compactação física. Aí é aquela camada compactada que a gente tem de 20 a 30 centímetros, que realmente tem dificuldade. Ela explica uma parte significativa da perda de produtividade, principalmente em anos secos. Então, a compactação é uma coisa quando chove bem e é outra coisa quando não chove bem. Exemplo é nós pegar um penetrômetro, ou pegar um pedaço de ferro e tentar enterrar ele no solo quando ele está seco, enterrar ele no solo quando está molhado. Pensem que o pedaço de ferro é a raiz da planta. Quando está molhado, é mais fácil tu cruzar. Quando está seco, é muito mais difícil tu cruzar. Então, a compactação ela é uma variável que ela tem que ser entendida não de forma isolada, mas sim a interação que está ocorrendo com o ambiente. Então, uma coisa é uma compactação quando chove, outra coisa é uma compactação quando fica mais ou menos, e outra coisa é uma compactação quando está seco. Então, a importância da compactação ela aumenta em anos secos. Por quê? Porque a raiz tem uma dificuldade maior de transpor o obstáculo do solo. Isso é um processo natural. Se a gente pensar em bater um ferro no solo, nós também enfrentaríamos essa mesma resistência à penetração. Então, na ordem, alumínio ou pH, depois compactação, e aí depois a gente vai para os outros elementos. O que a gente observa? Que realmente as lavouras onde tem uma distribuição melhor do sistema radicular são lavouras que conseguiram, através de manejo, de sistema, muita plano de cobertura, fazer com que o perfil melhorasse. E o perfil melhorar é reduzir ao máximo o alumínio e aumentando gradativamente o teor dos outros nutrientes, sabendo que tem uma questão de mobilidade do nutriente do solo. Então é natural que o fósforo fique na primeira camada, porque basicamente ele não tem mobilidade, consequentemente ele tem que realmente ficar próximo das raízes. Se pegar o enxofre, aí já é o inverso. Nas nossas trincheiras, até 1,5 m, a gente vê que os teores até 40 centímetros são pequenos e depois que passa dos 40 eles aumentam. É um troço impressionante. Então, esse seria o terceiro ponto. De novo, nós temos 3 diagnósticos e é importante nós entender qual que é o primeiro, qual que é o segundo e qual que é o terceiro. Esse acaba sendo importante, né, Alencar, a gente olhar para esse ponto de vista do sistema de produção, pH. Inclusive, convido os amigos que ainda não ouviram, né, esses podcasts. Nós gravamos 2 podcasts específicos sobre esses 2 temas, né, tanto sistemas de produção quanto de construção de perfil,
qualidade do pH do solo, enfim. Mas a gente nota, né, Alencar, aqui nós temos um ensaio de longa duração com plantas de cobertura também, preparando esse ambiente aí para soja. Então, depois da cultivar, a escolha da cultivar, o segundo melhor resultado que nós tínhamos era justamente do sistema de produção. Trazendo essa qualidade, trazendo essa preparação do ambiente, trazendo essa nutrição, talvez esse manejo do perfil, esse alívio na compactação, dependendo do tipo de planta, né? E essa é uma característica importante, porque eu cada vez mais, né, Alencar, os processos, e a gente fala muito aqui no podcast isso, todo mundo traz aqui, não tem uma solução mágica, não tem a receita de bolo. Todo mundo que passou por aqui trouxe processos que o produtor precisa fazer. E eu imagino que o alívio do yield gap, né, ou a diminuição das lacunas, não vai ser diferente, né, Alencar? Sim. Vai passar por processos de longa... Porque daqui a um pouco, assim, o produtor que está nos ouvindo, vai ser simples, ele consegue fazer alguma coisa simples nessa safra, Alencar, ou não? Os processos de diminuição da lacuna de produtividade estão mais vinculados a processos mais longos. Nós temos que definitivamente, isso é a primeira figura do nosso livro, que é a Fisiologia, e entender que uma lavoura é a interação de ambiente, quando eu digo ambiente, solo e clima, cultivar, manejo, aí entra tudo, nutrição, inseto, doença, planta daninha, hematóide, toda a parte de gestão, toda a parte de infraestrutura e toda a parte operacional. Exemplo, não adianta eu semear dentro da janela e ter uma plantabilidade ruim. Isso é uma questão de plantadeira. Não adianta eu ter uma plantadeira boa, semear dentro da janela e ter uma cultivar ruim. Então nós temos que parar de acreditar num produto milagroso que vai dar 10 sacos por hectare a mais. Isso não existe, desculpa eu dizer isso, mas não existe. E entender que é a interação de todos os fatores que vão permitir ganhos expressivos de produtividade. Dito isso, tem alguns fatores que a gente tem que construir. Quando nós pensar em perfil de solo, realmente é uma construção. Mas passa por algo que a gente pode fazer agora, que é pegar calcário. Vai demorar para reagir todo o calcário, que o calcário tem mais qualidade, que tem menos qualidade, toda essa conversa. Sim, tem tudo isso, mas é uma prática que a gente vai conseguir melhorar. Isso que tu comentou, né, Felipe? A interação cultivar época. Isso aí é a melhor estratégia que a gente tem disponível hoje para reduzir o yield gap. Isso está na nossa mão. Mas, claro, a gente tem que conhecer muito de clima e não um ano. Tem que analisar uma série histórica para conseguir colocar o período crítico fora do período de maior deficiência hídrica. Mais do que isso, ou juntamente com isso, é saber cultivar. Entender de posicionamento de cultivar. Que essa é a melhor estratégia de todas para a gente conseguir reduzir o yield gap. Então, tem coisas simples, como entender de época e cultivar, outras que tem que investir um pouquinho, que é botar um calcário, e outras é construir um perfil. Isso demora um pouco mais de tempo, porque envolve o sistema, envolve a planta de cobertura, envolve realmente trabalhar com quantidades maiores de nutrientes. Então, a redução do yield gap, ela ocorre somando todos esses esforços. E uma coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte, o produtor tem que entender algumas coisas. Tem algumas áreas que não são aptas para plantar soja. Nós temos que entender isso. Eu falo da minha casa. O que aconteceu? Quando a soja foi 200 pila, nós começamos a expandir. Beleza, nós estamos plantando áreas que praticamente tem afloramento rochoso. Aí nós vamos lá e largamos uma matal de terra em cima. Espetacular, né? 5 centímetros de terra. Quando chove todos os dias. Por se faltar chuva 3 dias, já temos deficiência hídrica. Então, produtor, nós temos que entender, aqui no Rio Grande, tem uma variabilidade muito grande nas nossas áreas. Nós temos que entender que algumas áreas têm aptidão e tem outras áreas que não têm aptidão. Então, não adianta nós insistir naquelas áreas que não têm aptidão, porque na maior parte dos anos nós não vamos produzir e vamos reduzir a nossa média e, consequentemente, a nossa lucratividade. Isso é um aspecto bem importante que está dentro do nosso yield gap. Perfeito, Alencar. Olhando um pouco para nitrogênio, é algo que tem sido muito discutido. Vocês conseguiram identificar essa lacuna de nitrogênio? Para que lado vocês estão vendo isso? Um sistema de produção eficiente, inoculações melhores, complemento aí na soja? Como que está isso? Porque de fato está faltando, né? Sim, esse é um tema muito interessante. Quando eu voltei dos Estados Unidos em 2015, a gente começou a trabalhar com nitrogênio em soja. Aí muitos diziam assim, Alencar, mas tu tá louco, rapaz, trabalhar com nitrogênio em soja. Mas o que nós via, né, Felipe? Nós
tendo vivido e tendo estudado muita fisiologia, estava mais ou menos clara essa limitação. Por quê? Aumentou a produtividade, por um lado. Então, se aumenta a produtividade, aumenta o requerimento de nitrogênio. Para produzir 1.000 kg de grão, nós precisamos de 80 pontos de N. Não tem mágica. Não tem mágica. Show de bola. Por um outro lado, o que aconteceu com o ciclo das cultivares? Encurtou. Então, tem menos tempo para fazer FBN. Aonde que está ocorrendo a expansão da área de soja? É nas áreas filé ou nas áreas carne de pescoço? Carne de pescoço. É solo mais ruim, é menos chuva, quando vem excesso hídrico, tudo que prejudica a FBN. Então, esse é o contexto. Tá. Aí nós começamos a trabalhar, e agora em 2025 nós tivemos o primeiro trabalho, o primeiro artigo científico publicado numa revista internacional fora do Brasil, de alto fator de impacto, provando a limitação de nitrogênio em soja, ou seja, está provado que existe a limitação. Não é em todas as lavouras, é principalmente naquelas lavouras que colhem mais do que 4.000 quilos por hectare, soja de ciclo curto, leia-se, menos do que 125 dias de ciclo, e em solos que são arenosos e têm baixa matéria orgânica. Isso é a realidade daquelas lavouras que estão com deficiência de nitrogênio. E isso está impactando, ou seja, está reduzindo a produtividade. O que nós estamos fazendo agora, Felipe? Eu tenho 2 teses de doutorado sendo conduzidas nesse exato momento, estamos se preparando agora para a próxima safra, aonde a gente está buscando soluções. Então, tem algumas soluções que a gente está olhando a cultura anterior, ou seja, incrementar os níveis de nitrogênio no trigo, aqui no sul, e incrementar os níveis de nitrogênio no milho, no Cerrado brasileiro. Então, a gente tem experimento desde Boa Vista, do Cadeado, até Chapadinha, no Maranhão. Isso é uma estratégia que nós estamos utilizando. Outra estratégia é buscar soluções para dentro da cultura. Exemplo, melhorar a fixação biológica. Outro exemplo, nós temos bactérias de vida livre hoje que fixam o nitrogênio atmosférico pelas folhas, não pelas raízes. Então estamos testando. O que mais que a gente está testando? Formas de nitrogênio dentro da cultura da soja, para ver se isso impacta ou não em produtividade. Outras formas, nitrogênio foliar. Se isso entrega o quanto que a soja está precisando ou não. Então, nesse momento, a gente está buscando soluções, Felipe. Isso é 2 teses de doutorado com esse foco. Acho que um ponto importante que chega aí, né, Alencar, é a gente pensar esse sistema de produção também, né? Manejos que tragam aí talvez um pouco desse N via uma ervilhaca, né? Que ajude, né, nesse sentido. A gente nota, eu sei que você tem uma base de trabalhos bacana em cima disso, justamente trazendo incrementos de produtividade, né? Então, em mix, talvez, ou coberturas, enfim, que tragam não só a gramínea, né? Mas que tragam essa alternativa para o nitrogênio também. Correto. O que nós fizemos? Isso também foi uma tese de doutorado do Alexandre. Nós medimos para ver se realmente fixava, o quanto fixava, comparamos aí ervilhaca com nabo, com aveia, para entender o quanto que está ciclando, ou seja, leguminosa, brássicas, elas ciclam nutrientes, que é pegar o nutriente da palha e do solo e colocar de novo numa estrutura orgânica, ou seja, numa planta, e tem as leguminosas, como a ervilhaca, na metade norte, o trevo na metade sul, que fixam. Ou seja, tem aquelas bolinhas nas raízes, pegam o nitrogênio atmosférico e largam para dentro da planta. Show de bola. E sim, Felipe, é uma baita alternativa. Nós vimos incremento de produtividade em soja produzida depois de leguminosa, quando comparada com soja produzida depois de gramínea. Então, realmente é uma estratégia fantástica. Por quê? Isso nós medimos. 1 tonelada de ervilhaca, eu não estou falando de ciclagem, agora estou falando de fixação. É pegar a N atmosférica e largar para dentro do sistema. 1 tonelada de ervilhaca fixa 15 quilos de nitrogênio. Então, se eu conseguir produzir 4 toneladas de ervilhaca, eu estou fixando 60 quilos de nitrogênio. E, com certeza, essa quantidade de N vai ajudar nessa deficiência que a lavoura de soja de alta produtividade está apresentando. Então, essa é uma estratégia muito boa e é possível ser feita em muitas lavouras, principalmente no Rio Grande do Sul. Alencar, algo que eu quero explorar um pouco contigo é a produtividade, né? É o tema do nosso podcast, mas também eu sei que você tem dados incríveis aí do Soybean Moneymaker. Porque o que eu quero te perguntar aqui, cara? A gente escuta muito hoje o milagre, né? Do milagre dos produtos e a opinião, né, baseada em opiniões, não em dados, não em ciência, não, né, na pesquisa, enfim. Olhando para esse lado, eu entendo que nós não temos como mudar um pouco a realidade que a gente está passando sem produtividade. E aí, muitas vezes, o produtor esbarra em custo.
Ou seja, não, produzir muito custa muito caro. Será que é por aí mesmo? O que os dados de vocês mostram? Assim, a produtividade de fato é o caminho? Sim, sem sombra de dúvidas. E quem vos fala aqui não é quem acredita, quem tem fé, mas é quem mede. Nas últimas 5 safras nós fizemos essas relações, Felipe. Só tem um caminho para a gente ser mais lucrativo, é colher mais, olhando o nosso potencial. Então não significa que todo mundo pode colher 50, 75, 100, 135. Não. É entender qual é o nosso potencial e a partir daí focar, colher mais. Independente da safra. Nós avaliamos desde a safra 2020-21 até a safra atual. Tivemos glifosato a 70 pila, glifosato a 7 pila. Tivemos soja 100 pila, soja 200 pila. Tivemos de tudo. Em todas as safras, Felipe. Quanto mais a gente colheu, mais a gente ganhou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Como produtor, o que a gente imagina? Se eu gastar menos, eu ganho mais. Então nós fizemos a relação custo com lucro para, de novo, sair do sentimento da emoção ou da opinião e ter o dado. O que a gente viu nos 5 anos? Não existe relação entre o quanto que eu invisto e o quanto que eu ganho. Ou seja, não é uma questão de investir menos ou uma questão de investir mais. É uma questão de investir certo. E para investir certo, o que precisa? Diagnóstico. Não tem outra opção. E vou dar um exemplo bem simples da medicina. Vou eu no médico, faço um diagnóstico. Tenho 3 problemas. Uma hérnia no umbigo, tá me saindo as tripas para fora. Diagnóstico número 1. Errei uma martelada, tava com 17 por 27, botando. Peguei um prego de caibro e errei. Peguei no canto da unha encravada. Problema número 2. E tô com uma pequena dorzinha de cabeça. Então vamos lá, tenho 3 diagnósticos. Porque se eu não focar na hérnia, o negócio vai complicar. Mas aí, o que eu faço? Eu vou lá e coloco, vou na farmácia e compro um produto para dor no joelho. Bom, mas vai me solucionar algum dos problemas? Não vai me solucionar. Então eu investi errado, não deu certo. Muito bem, aí eu tô com os 3 problemas e aí eu quero economizar. Eu vou lá e tomo um chá de camomila para dor de cabeça, para minha unha encravada e para minha hérnia. Você vai me ajudar na minha hérnia? Não. Na minha hérnia eu tenho que me operar. É a única solução que tem para a hérnia, não tem outra solução. Então eu economizei, mas não melhorei no problema. Eu gastei menos, mas não melhorei. Então, a agricultura é exatamente igual à medicina. Não é uma questão de tomar anador, calmador, remédio para frieira. Não. É a questão de diagnosticar o problema e fazer o investimento certo. Então, ao longo dessas 5 safras, nós conseguimos chegar nesse resultado. E assim, Felipe, não é só nós, não é só soja, não é só arroz. Eu estou indo para a China e nós vamos nos reunir com pesquisadores dos Estados Unidos, da Indonésia, da África do Sul e da China, para discutir esses resultados. Essa relação que eu acabei de dizer, colher mais investindo certo, foi a mesma relação encontrada para todos os países. Exatamente a mesma relação. Isso é fantástico, né, Alencar, porque traz uma clareza muito grande, né? Bom, a gente precisa investir certo, não é mais e nem menos. Não é investir baseado na opinião comercial, né? Esse momento a gente já passou, nós estamos em outro momento, nós estamos num momento técnico, nós estamos num momento em que a gente precisa ser extremamente técnico e assertivo nos nossos manejos que estamos fazendo. É a fatia que nos compete ter manejos assertivos. Então, baseado muito em dados, realmente, não em opiniões, porque a pesquisa está do nosso lado. Uma consultoria experiente está ao lado do produtor, né, que usa a pesquisa, que usa a informação que nós temos. Então, realmente, esse é um fator muito importante. Então, é a relação, né? Investir certo, eu vou produzir mais e vou ter mais lucratividade ao final do dia, certo? Correto. Esse é o único caminho. E por isso, Felipe, que eu compartilho, eu viajo bastante. Viajo realmente bastante para os Estados Unidos, viajo para a África, viajo para a China, muitos países na América. Sabe o que eu vejo crescer? Em todos os países, consultoria. Mas por quê? Porque a gente precisa de diagnóstico. A margem não está pequena só no Brasil. Ela está pequena nos Estados Unidos, está pequena na Argentina, no Paraguai, na China, está pequena em todo mundo. Como é que a gente faz para melhorar? Errar menos. Como é que a gente faz? Errar menos fazendo diagnóstico. E como é que a gente faz diagnóstico bem feito? Com pessoas que têm conhecimento. Então não é conversar fiado, hein? Isso é muito importante, né? Qualquer consultoria. É o que tu falou. É base em pesquisa e conhecimento para enxergar o problema, porque senão é a mesma coisa que eu ir no médico e o cara não saber o que eu tenho, não adianta nada, só gastei com o cara, não me trouxe soluções. Eu preciso ter pessoas realmente com conhecimento, com alicerce em pesquisa dura,
não com opinião, olha, não tem, isso não funciona, magia não funciona. É assim que nós vamos ser lucrativos. Alencar, como que os produtores destaques assim que você já viu em termos de produtividade, como eles enxergam o yield gaps? Como que eles trabalham? Qual é a mentalidade de preencher essas lacunas de produtividade? Ou seja, com certeza a eficiência deles é mais alta, né? Mas qual que é o mindset? Qual que é a visão que eles têm sobre o todo, né? Sobre a consultoria, sobre a pesquisa, sobre os dados, sobre a lacuna. Como que ele preenche isso? Sendo bem sincero contigo, Felipe, eu acredito que o produtor, como tu comentou, ele tá começando a entender o conceito de yield gap. Muitas vezes ele achava que produzir mais era o único caminho, independente de qualquer coisa, independente do potencial, do investimento. Então, agora que o produtor está entendendo que em Cachoeiro ele tem um potencial, em Espumoso ele tem outro, em Sinop ele tem outro. Então, ele está entendendo que o solo dele, a cultivar dele, o clima que ele tem, permite um máximo. Esse máximo varia com o lugar, não tem uma receita de bolo. E aí, ele entendendo isso, ele está vendo que tem uma oportunidade boa de manejo. Alguns lugares é menos, como a metade sul do Rio Grande do Sul. Outros lugares é maior, como a metade norte do Rio Grande, e outros lugares é muito, muito, muito maior, como o Cerrado Brasileiro. Então, Felipe, eu sinto que hoje, principalmente pelo desafio que a gente está passando, o produtor começa a entender o conceito de eficiência produtiva. Não olhar o número de sacas por hectare, mas entender, eu estou sendo eficiente na minha lavoura ou eu não estou sendo eficiente? Eu acredito que é por aí que nós estamos indo. Estamos caminhando, engatinhando nesse caminho. Maravilha, né, cara? Eu acho isso fantástico, né? E é muito gratificante a gente ver o produtor caminhando nesse aspecto, né? Porque é esse o caminho. A produtividade, né, e entender as relações de uma forma técnica, né, é o caminho pro produtor. Né, cara, a gente falou muita coisa aqui, nós já estamos nos encaminhando para o final, até por uma questão de agenda mesmo, mas o que eu queria te pedir, assim, te perguntar nesse momento, para deixar uma mensagem pro nosso produtor, né, porque aqui o Rumo ao 100, ele é o caminho, né, como eu sempre falei, a gente não está conversando aqui exclusivamente para atingir 100 sacos, nós estamos conversando aqui para nós entender qual é o processo, qual é o caminho que o produtor deve caminhar aí para chegar nos seus objetivos, né? Então, se tu pudesse resumir assim, Alencar, qual que são passos importantes nesse caminho o produtor conseguir reduzir essas perdas de produtividade? Quais são, talvez, alguns principais fatores que a tua experiência, tanto tua quanto a tua equipe, que eu sei que tu é um professor e é um profissional que realmente suja a bota no campo, né? Então, isso é um diferencial. Então, quais são os fatores que vocês observam para deixar uma mensagem final assim para os nossos ouvintes, que é determinante para reduzir o yield gap, para reduzir as lacunas, e que dentro desse caminho, né, o produtor vai evoluir com os seus objetivos dentro da fazenda? Eu resumiria com alguns passos. Vamos pensar numa escada, alguns degraus. O primeiro é o produtor entender que cada lavoura tem um potencial produtivo e que hoje nós temos ferramentas para fazer diagnóstico, ou seja, saber qual que é o nosso teto produtivo. Segundo é diagnóstico. Não acreditem em milagres, não acreditem em receita de bolo, não acreditem em opiniões. Façam um diagnóstico da lavoura de vocês. Com base no diagnóstico, façam o investimento. Para mim, são esses os 3 degraus que nós precisamos caminhar de forma sólida, pensando em ficar com aquela última linha no azul, porque o que importa para o produtor é ganhar dinheiro. Então, a grande mensagem que fica é colher mais, investir no certo. Maravilha, isso é sensacional, né, Alencar? Muito obrigado pela tua presença. A gente agradece porque, pessoal, eu acho que fica aqui, Alencar, o compromisso de quem nos acompanhou encaminhar esse podcast para aquele amigo, para aquele produtor, consultor, colega, enfim, que quer se desenvolver, que quer realmente fazer a diferença, que quer produzir mais, porque você trouxe informações incríveis aqui que são determinantes no dia a dia do produtor rural. Então, de coração fica aqui o agradecimento, realmente por participar do Rumo ao 100 Agropodcast, e os nossos ouvintes com certeza estão agradecidos aí por todo esse conhecimento. Realmente abriu a caixa de ferramenta aí para nós, né, Alencar? Então fica o nosso agradecimento aí. Sensacional, Felipe. Nós que agradecemos, e a minha missão como professor de uma universidade federal, primeiro é ir para dentro da lavoura e fazer diagnóstico. Afinal, quem paga o meu salário é a sociedade brasileira, então essa é a nossa obrigação. E todos os funcionários públicos deveriam fazer isso, entender que quem paga o nosso salário é o povo brasileiro, e a gente está aqui para trabalhar, e não para fingir que a gente trabalha. A gente tem que encontrar quais são os problemas e propor soluções. Então é minha obrigação, enquanto professor de uma universidade pública desse país, realmente trabalhar sério
e gerar resultados para que a gente consiga ganhar mais dinheiro enquanto produtor. Então, agradeço muito a oportunidade de a gente estar compartilhando tudo que a gente gerou ao longo de muitos e muitos anos de trabalho. Maravilha. Como que encontra vocês, Alencar? Você, a equipe Field Crops, enfim, como que o produtor, o próprio livro da Ecofisiologia, enfim, passa os contatos aí que eu acho que é importante, pessoal, porque lá tem informações muito boas e muito importantes para o produtor. Sensacional, Felipe. Produtor, faço um convite para vocês, consultores, dá uma olhada no livro de Ecofisiologia de Soja. Nós estamos na 3ª edição, acabamos de lançar, e é o livro de soja mais lido desse país. Foram 30 mil exemplares desde a 1ª edição. Livro de soja mais lido nesse país. E como é que vocês encontram? De uma forma muito simples. É só acessar lá no Instagram, @AlencarZanon ou @EquipeFieldCrops. Tudo que nós fizemos de uma forma muito transparente, a gente publica nas nossas redes sociais. Com qual objetivo? Não aparecer com um número mágico no final da história. Não. Todo o processo, ele é bastante transparente e a gente conta ele ao longo de toda a safra. Então, fica o meu pedido do fundo do meu coração para vocês nos acompanharem no Instagram. Qualquer dúvida, comentário, consideração, sugestão de pesquisa, nos deixem saber. A gente trabalha realmente focado em atender problemas reais. Muito obrigado, Alencar. Vocês me encontram no @Felipe_Winf e também no canal do YouTube Felipe Winf. E lembrando, pessoal, que a gente comentou muita coisa aqui. A produtividade ela não acontece por milagre, por produtos milagrosos. Ela acontece por processos, por muito conhecimento aplicado por hectare, por muitos dados de pesquisa. E é isso que o produtor tem que buscar, né, no seu dia a dia aí para estar aumentando sua produtividade. Muito obrigado, Alencar. Um grande abraço a todos. Valeu, Felipe. Um abração a todos. Tchau, tchau.